Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula é de geografia e é um pouquinho mais comprida do que a outra, tá? Porque nós temos alguns assuntos aqui para falar e eu tratei os assuntos de uma forma resumida para a gente poder estudar. Então, olha só, apostila na mão, na página 313, essa parte de cima que nós já fizemos, nós vamos começar aqui embaixo com esse esqueminha que tá aqui, ó, mostrando, nós vamos começar aqui, então vocês podem colocar data aqui, tá ok? E a gente vai continuar falando sobre as questões rurais e urbanas, né? Espaço rural e espaço urbano, como a gente tem falado nas nossas aulas, e cada vez mais tem coisas para a gente poder aprender, curiosidades e coisas para a gente poder fazer, ok? Então, lá vem assim: muitos dos municípios brasileiros têm espaços urbanos e rurais. Embora esses espaços tenham paisagens diferentes e sejam formados por diferentes grupos culturais e sociais, eles interagem entre si. O que ele está querendo dizer aqui? O que a apostila está querendo dizer? Que mesmo a gente sabendo que a vida no campo é uma, que a vida na cidade é outra, que cada um tem a sua cultura, tem seus hábitos, seus costumes e hábitos sociais, a gente sabe que eles interagem. O que eles fazem? Eles se integram. Um usa o serviço do outro. A gente que está aqui no espaço urbano, a gente usa os serviços do espaço rural? Claro que sim, né? A gente precisa de tudo que é produzido no campo, a gente precisa, às vezes a gente usa o campo como local, como refúgio, tem sítio, tem, né, lugar para descansar. Por quê? Porque é mais silencioso, não tem o barulho que tem na cidade. Assim como quem vive no campo também interage com a cidade precisando das coisas que tem aqui. Então, quais são as coisas que tem na cidade que não tem no campo? Né? Hospital, escola. Hoje em dia, né, já até tem escolas na zona rural. Mas quando você chega num determinado período, você acaba tendo que sair do campo e ir para a cidade para poder avançar nos estudos. E no próprio lazer, né, quando a gente quer se divertir, a gente precisa sair do campo para a cidade para poder ir ao teatro, ao cinema, comprar alguma coisa em alguma loja. Então a gente acaba interagindo o espaço rural com o espaço urbano. O espaço urbano, que é a cidade, encontramos muitas coisas modificadas pelo homem. A cidade não é assim, não começou assim. Ela foi sendo modificada ao longo do tempo porque o homem precisou modificar. E como que esse espaço modificado pelo homem se chama? Paisagem cultural. Né? Foi construída uma paisagem, foi construída uma mudança, foi feita uma mudança. Então, no primeiro círculo aqui está assim: vias de circulação. Por onde a gente circula. Foi modificado? Foi. Hoje nós temos avenidas, ruas, travessas, inclusive com nome, com CEP, com tudo específico. Para quê? Para que a gente possa ser encontrado. As construções mudaram também, deixaram de ser só casas, passaram a ser grandes prédios, edifícios. Os veículos, a gente usa o carro, usa a motocicleta, usa ônibus. Muita gente usa bicicleta também e a quantidade de gente andando a pé. Então até isso modifica o espaço, porque tem que ter o local para o pedestre, né? Aquele que anda a pé. Vocês podem reparar que em alguns lugares tem grandes ciclovias que também circulam as bicicletas. Os veículos, também os serviços mudaram. Né? Hoje nós temos serviço de eletricidade, nós temos serviço de telefonia, saneamento básico e educação. Quando falo em saneamento básico, eu costumo dar um risquinho aqui para quê?
para que a gente entenda que o saneamento básico é o tratamento da água e do esgoto. Ele é muito importante e essencial nas grandes cidades. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Isso acontece nas grandes cidades? Difícil, né? A praia do bairro de vocês, por exemplo, por que ela hoje não pode ser frequentada? Por que não pode tomar banho na praia de Jacuecanga? Porque ela está poluída. Além da pandemia, claro, a gente não está podendo sair, estamos em isolamento social. Mas quando não estamos em isolamento social, pode-se tomar banho na praia da Verôme? Não pode. Por quê? Porque não há em Angra dos Reis obras efetivas de saneamento básico para tratar o esgoto antes do esgoto desaguar nos rios e nos mares. Então fica aí a poluição do jeito que está. É o preço do progresso. Virando para a página 314, mostra pra gente que atualmente no Brasil vive mais pessoas na cidade do que no campo. Você sabe que isso também ocorre em outros países? Claro, né, gente? A história de todo o país, né, de todo lugar, ele começa no campo. Ele começa lá atrás. E por que isso vai mudando? Né? Porque hoje nas cidades há mais serviços de saúde, de educação, quer dizer, as escolas, os hospitais, as indústrias. Tudo isso trouxe mais pessoas do campo, pessoas do interior para poder trabalhar na cidade. E aí faz com que mude a paisagem, à medida que vai aumentando o número da população. Nós temos 3 figuras aqui, olha. São Paulo é uma cidade grande, com edifícios altos e muita movimentação de veículos e pessoas. Aqui, ó, a grande São Paulo, ó. Só se vê prédio, né? Prédio, indústria, ponte, viaduto, tudo para facilitar. E mesmo assim tem pessoas que levam 2, 3 horas para chegar no trabalho e depois do trabalho para chegar em casa, por causa do trânsito, por conta do tumulto, da quantidade de pessoas. Temos também a cidade de Campina Grande, na Paraíba. A cidade de Campina Grande é considerada uma cidade de médio porte. Ela tem edifícios, mas também tem casas e tem pouco movimento de veículo por suas ruas. Então é uma cidade média. E tem a cidade de Vinhedo, em São Paulo, que, se eu não estou enganada, é onde fica aquele parque maravilhoso, Hopi Hari. A cidade de Vinhedo também é considerada uma cidade pequena, tá? Apesar de ter o parque lá. Lá há mais casas do que edifício e há pouca movimentação de pessoas e de veículos. Aí aqui embaixo está pedindo discuta com os colegas, mas nós vamos pensar juntos. Você mora em uma cidade pequena, média ou grande? Bom, moramos em Angra dos Reis, que pertence ao estado do Rio de Janeiro. Se a gente olhar, Angra é uma mistura de prédios, de casas, e aí você pensa assim, eu acho que Angra é pequeno porte ou médio porte. Mas para discutir se uma cidade é de pequeno porte, de grande porte, a gente precisa também ver o número da população. No último censo, que foi em 2010, e o próximo censo seria em 2020, por conta da pandemia não será, esse ano que vem, Angra tinha 169.511 habitantes. Então, quando uma cidade passa de 100 mil habitantes, ela já pode ser considerada de grande porte, em número de habitantes. Ela é uma cidade de grande porte em número de habitantes, porque se o censo foi há 10 anos atrás, 169.511, em 10 anos isso já chegou ou já ultrapassou a 200 mil. A gente sabe disso. E também temos o porto, temos o estaleiro Brasfels, a usina nuclear, o terminal da Petrobras. Então nós temos aí indústrias de grande porte, né? E isso acontece porque, mas aí eu posso
fazer uma confusão na minha cabeça. Em número de habitantes, ela está como grande porte, ela tem indústria, ela tem comércio, ela tem prédios, mas ela também não é como São Paulo. Então, onde a nossa cidade fica aí? Discutindo isso que não precisa escrever, é só para a gente pensar. Você mora numa cidade de pequeno, médio ou grande porte. Em termos de prédios, edifícios e comparando com uma cidade de grande porte como São Paulo, Angra dos Reis está numa cidade de médio porte. Mas em número de habitantes, ela chega ao número de habitantes de uma cidade de grande porte, mas ela ainda não consegue ser, na economia, nas construções, uma cidade grande, sim, de médio. Que elemento da sua cidade fizeram com que você chegasse a essa conclusão? Pela economia, pelo número de população, então ela vai estar lá na tabela lá do IBGE como grande porte, por conta do número de população. Mas tem aí a densidade demográfica, o número de pessoas, a economia e tudo aquilo que a gente conversa sempre. Temos grandes indústrias, éramos para ter avançado muito mais, mas não conseguimos ainda. Em sua opinião, o que faz essa cidade crescer? Angra dos Reis cresce por conta das pessoas que vêm para cá para trabalhar no estaleiro. Angra dos Reis cresce por conta das indústrias que temos aqui, mas ela também cresce por causa do turismo. Eu moro aqui no centro da cidade e numa época comum do dia a dia, onde as pessoas podem se locomover, eu percebo assim, na hora que eu estou indo trabalhar na Seduc, encostando 4, 5, 6 ônibus de turistas estrangeiros, descendo ali para poder embarcar para Ilha Grande. Então, o turismo também faz a nossa cidade crescer. Mas se pensassem melhor no turismo, se tratassem do saneamento básico, com toda certeza a gente cresceria muito mais com o turismo, porque nossa cidade é muito bonita, tem uma paisagem belíssima. Nós somos um encontro de serra e mar mais bonito do mundo e isso ainda não aconteceu, não houve aquele boom, aquele crescimento do turismo. Mas o turismo também faz a cidade crescer. O comércio, quantas coisas vem abrindo aí na nossa cidade. Ok até aí? 315, vem o espaço rural. Eu quero chamar a atenção de vocês que em várias páginas tem exercício para fazer, mas vocês só vão fazer na hora da realização das atividades e depois eu vou entrar com a correção. Então eu vou passar por aqui, deixando para depois para que vocês façam sozinhos. Na zona rural, também chamada de campo, encontramos áreas de agricultura, pecuária e extrativismo. Essas áreas foram transformadas pelos seres humanos e por isso são chamadas paisagens culturais. Até na área rural tem transformação do homem, porque chegou também o uso da máquina de irrigação, a colheita é diferente. Antigamente não é só aquela coisa manual, máquinas para transformar o que eles colhem até chegar no mercado para a gente poder comprar, passa por muitas outras situações. No campo há menos pessoas, mais casas, menos circulação de veículos, já que as atividades nessas áreas precisam de espaços maiores. E aí, nessas 3 figuras, eles vão perguntar qual é a semelhança e a diferença na hora que vocês vão fazer o exercício. E o que vocês têm que pensar é que as 3 figuras mostram uma área rural, a área do campo. Só que na primeira, o que eles estão fazendo? Aqui é plantação, Então é agricultura. Na figura do meio, a criação do gado. Então estamos falando da pecuária. E na última figura está aqui extraindo, fazendo a extração do que é necessário do campo. Então é atividade de extrativismo. Tem extrativismo mineral, extrativismo vegetal. Ok? E aí depois, na hora de fazer o exercício, vocês vão responder. Qual é a semelhança dessas 3 figuras? Eu acabei de dizer, quem pegou a dica, pegou. E
qual é a diferença entre elas. Então, uma está tratando da agricultura, uma da pecuária, outra do extrativismo. Vamos passar a página. Na página 316 tem uma coisa que vocês gostam muito, né? É uma conversa aqui de dois personagens da Eleva. Vamos ver o que eles estão conversando? Duda, olha só o que eu achei lá em casa. Uma caixa? O que tem de interessante em uma caixa? Ele chega com uma caixa no colo, o Theo chega com uma caixa no colo, Duda acaba querendo saber o que pode ter de tão interessante numa caixa. Duda, não é uma caixa, são fotografias que eu achei dentro da caixa. Que legal! Aí ele mostra a figura. Que lugar é esse? É a nossa cidade, o Rio de Janeiro. Olha só o Corcovado. Então ela pega a foto e pergunta que lugar é esse. O Morro do Corcovado é o morro no Rio de Janeiro onde tem a estátua do Cristo Redentor. E ele mostra para ela a figura sem a estátua do Cristo Redentor. E aí ela não consegue identificar. O Corcovado não é mesmo. Cadê os prédios, as ruas e o Cristo Redentor? É a primeira pergunta. Essa fotografia é antiga, ainda não tinha construído o Cristo Redentor. Olha essa outra fotografia, Duda. Olha o Corcovado. Agora sim, este é o Corcovado. A cidade muda com o tempo. Você não sabia disso? O Theo fala. E aí, na verdade, vocês têm fotografia antiga em casa? Quem não tem, é só colocar, vamos dar um exemplo, Angra dos Reis. Bota ali no Google fotografias de Angra Antiga. Vocês vão ver tanto lugar que vocês vão falar assim, aonde é isso? Aqui no Convento do Carmo, por exemplo, o mar vinha até a calçada, onde hoje é construída a calçada do Convento do Carmo. Essa paisagem mudou. Com o progresso, com o avanço, foi aterrado, foi construído outras coisas. Tem um posto de gasolina ali, tem os pontos de ônibus, ali tudo era mar. É difícil de acreditar. Então, se mostrar hoje para mim, eu vou demorar um pouco para entender, porque quando eu nasci, a paisagem já era diferente. E quando vocês nasceram, mais diferente ainda, porque as coisas vão mudando com o tempo para atender as necessidades do homem. Por que Duda ficou confusa com a fotografia que Theo lhe mostrou? Ela ficou confusa porque ela não encontrou ali o Cristo, ela não entendeu nada, não parecia, era uma foto antiga. Então ela ficou confusa com relação à paisagem. Você também ficaria confuso? Eu ficaria. Por quê? Porque o ponto de referência do Morro do Corcovado é o Cristo. Como o Theo desfez a confusão de Duda? Mostrando para ela a fotografia de do Rio de Janeiro, né? Antigamente do Morro do Corcovado e do Morro do Corcovado agora. E aí acaba que ela consegue descobrir e associar, comparando, né? Então ele resolveu o problema dela, a dúvida dela, fazendo uma comparação entre duas fotografias. Como você explicaria a Duda que a cidade muda com o tempo? E aí eu já falei, fica pra gente refletir, né? A cidade muda com o tempo por conta do progresso, pelas mãos do homem, e em alguns momentos pelo fenômeno da natureza. O tempo vai passando e as coisas vão se transformando. Aqui na 317, vem assim. Você já viu fotografia antiga de algum lugar? Eu já vi. E vocês já viram? Já dei a dica, pode pesquisar. Ou a cidade de vocês, a cidade da mãe, do pai, da vovó, ou própria Angra dos Reis. Angra dos Reis antiga, então, tem fotos belíssimas que a gente demora um tempão para descobrir. Ao olharmos quadros e fotografias, vemos que a paisagem no campo e na cidade muda com o tempo. E aí essas transformações podem vir pela mão do homem para atender às nossas necessidades e também por fenômenos da natureza.
Aqui, olha, nós temos uma paisagem na Itália, né, que mostra a rua Corso Umberto, na Itália. E aqui mostra duas fotografias, como a rua era antes e como ela é depois. Na verdade, o que aconteceu aqui? Um fenômeno da natureza, um terremoto. Antes do terremoto era assim, com o seu prédio, né, as suas construções, e após o terremoto só os escombros. Então essa paisagem foi mudada por conta de um fenômeno da natureza, aquela que a gente não pode, aquele que a gente não tem muitas vezes como evitar. Aqui em Angra dos Reis já ocorreu mudanças por fenômenos da natureza? Eu sei de dois. Em 2002, com a tromba d'água que atingiu ali o Areal e a Grande Japuíba, a área foi toda modificada, né, por conta de ter as casas terem caído e tudo o que aconteceu. Então ocorreram mudanças significativas ali. Aquele espaço precisou ser todo liberado para a construção de casas populares e para poder abrigar as pessoas que perderam suas casas. Outros lugares não se construiu nada, mas a paisagem acabou ficando diferente. Ela era de um jeito, por conta da tromba d'água ficou de outro. Houve também uma outra tragédia em 2010, que atingiu o Morro do Abel Carioca, onde deslizou tudo, desabou, e aí houve a transformação, e também houve a transformação da mão do homem, porque quem perdeu as suas casas no deslizamento de terra em 2010, tiveram que morar nas casas no projeto habitacional da prefeitura. Então ali na Pousada da Glória, e lá na Japuíba, chegando já no Belém, todo mundo já viu aqueles prédios coloridos, um monte de prédio coloridinho ali. Ali aquela paisagem também mudou, não tinha aqueles prédios ali. O que ocorreu foi preciso construir ali para poder abrigar quem perdeu as suas casas ali no Morro do Abel da Carioca. E a paisagem também mudou na Ilha Grande, na Praia do Bananal, com muitas pousadas, uma vegetação muito bonita, uma paisagem muito bonita, e atingiu também o deslizamento. E aí nós já estamos falando das mudanças que demoram e das mudanças que são rápidas. As mudanças que são feitas pelo homem, elas são mais rápidas. E a destruição também com o fenômeno da natureza, ele acontece muito rápido. Mas no que diz respeito à paisagem, demora um pouco. Né? Se você vai urbanizar, isso quer dizer, você vai colocar árvore, grama, jardim num determinado lugar, aquilo ali não fica pronto do dia para a noite, nem um mês, nem 2 meses. Vai levar anos para aquela paisagem se modificar. A tragédia do Bananal aconteceu em 2010 e até hoje, 10 anos depois, a gente passa por ali e ainda vê onde era vegetação, um pedaço só em barro. Já tentaram recuperar uma parte, já conseguiu, já cresceu algumas coisas, já está mais difícil observar que houve uma tragédia por ali, mas demorou muito mais tempo para poder mudar essa paisagem natural. Né? Já as construções, aquelas que o homem coloca ali a mãozinha dele, vai mais rápido, né? Por conta das máquinas e da necessidade do homem de melhorar aquele lugar. Um temporal, uma neblina, uma nevasca, que são mudanças que ocorrem ao longo de um dia, também alteram a paisagem? O que você acha? É possível perceber transformações na paisagem provocadas pela ação da natureza? Por quê? Então, aquilo que a gente está ali vendo, né? Claro que é possível perceber as mudanças, né? Se você está ali dentro de casa e à noite começa a nevar, a paisagem vai ser a mesma? As árvores vão estar lá com as suas folhinhas verdinhas? Então, aí para pensar, para poder responder depois. Transformações provocadas pelo ser humano é quando a gente precisa também adaptar algum lugar. E aqui na página 318 está mostrando a Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Olha como é que era a Praça da Liberdade. Aqui na foto preto e branco. E aqui na foto colorida, a Praça da Liberdade como ela é hoje.
ela precisou mudar para quê? Para atender as necessidades do homem. Quais são as nossas necessidades? Ruas mais largas, bastantes vias, os prédios que são construídos para poder ocupar os consultórios médicos, shopping center e várias outras coisas para atender as nossas necessidades. Então, de uma certa forma, a paisagem foi modificada, mas algumas coisas não mudam. Então, as fotografias mostram o mesmo lugar. Quando elas foram tiradas, aí ó, cada fotografia tem do lado na legenda a data que ela foi tirada. Então, é só ler para poder responder. E as mudanças que podem ser observadas. As pessoas modificam a paisagem porque elas precisam. Se você vem da Jacuecanga para cá, você vai ver chegando ali perto do Yacht Clube aqui da Ban, a paisagem sendo transformada. Na minha época era de outro jeito. Agora já tem ali aquelas vias mais largas na Praia do Anil. Na época vocês não viram como era antigamente. Agora vai alargar mais ainda a pista naquela área também onde houve deslizamento. Eles estão ali fazendo obra para quê? Aquilo ali vai alargar, vai ficar maior. Então essa paisagem também vai mudar. Na página 319, vem falando novamente aquilo que eu falei. Se você tem rua muito estreita, se você não alarga as avenidas, se você não coloca faixa de pedestre, sinais de trânsito, né, que são os semáforos, a gente acaba provocando engarrafamentos, acidentes. Então, a cidade, quando ela vai crescendo, ela precisa da mão do homem, das obras, para que elas possam comportar e atender às nossas necessidades. Então, se você não tem lugar para estacionar, como vem para o centro da cidade? Se não existe um local para pegar o ônibus, como é que vem para o centro da cidade fazer as compras, ir a banco e utilizar vários serviços? E aí também tem os elementos que contam histórias. Com o passar dos anos, notamos que alguns elementos da paisagem, como algumas construções, permanecem em seus lugares de origem. Esses elementos são importantes porque contam a história de um lugar. Então aqui está mostrando o Largo do Rio de Janeiro em 1818. O Paço Imperial, construído no século XVIII, e também o Convento do Carmo, no Rio de Janeiro. Cada fotografia dessa também, olha, mostrando que marca a nossa história, pode mudar o que foi em Angra dos Reis. Mudaram ali, ó, aterraram, construíram o posto de gasolina, fizeram aquele estacionamento grandão, fizeram ali o cais de Santa Luzia, mas o Convento do Carmo, aquela construção também continua lá, de 400 e tantos anos ali. E isso ficou marcando, para marcar a nossa história. Tá ali, como tem o Convento São Bernardino de Sena, como existe o Pelourinho, que não serve mais para a mesma coisa que servia, como a gente viu em história, mas que também permanece ali para contar a nossa história. Ok? Na página 320, aparecem duas obras de uma artista plástica brasileira que eu gosto muito dela, chamada Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, ela retrata muito a paisagem brasileira, as situações que o Brasil viveu. Tem um outro artista também que retratava muito isso, as obras dele representam muito isso, que é o Cândido Portinari. Aqui Tarsila do Amaral mostra a vida, ela faz uma pintura, né, da vida dela no campo, ali na fazenda, a infância dela numa fazenda no interior de São Paulo, e já aqui na cidade, né, no Vale do Anhangabaú, também em São Paulo. Então ela retrata as duas situações, a vida dela no campo, a vida dela na cidade. A página 301 são exercícios que vocês vão ter que preencher o quadro na hora da correção. A gente vai ver direitinho. E a vida e trabalho nas cidades. Viver na cidade não é parecido com viver no campo.
A quantidade e a diversidade de pessoas, moradias, umas das outras, próximas umas das outras, variedade de atividades podem ser realizadas, dão à cidade um ritmo de vida acelerado. Então é tudo diferente. No campo acorda cedo, tem a hora de plantar, a hora de colher, a hora de irrigar. E na cidade é tudo junto. Do mesmo jeito que eu estou aqui gravando essa aula, tem alguém ali no supermercado trabalhando, tem o outro na Brasfels trabalhando, tem o outro fazendo uma coisa, fazendo outra. E aquilo fica tudo mais confuso, é muito diferente, são várias atividades realizadas ao mesmo tempo. O que é importante vocês saberem dessa parte, o que é a prestação de serviço e os tipos de profissões que nós temos aqui na cidade. Então, o trabalho na cidade, as oportunidades de trabalho, de lazer, atrai as pessoas para cá. Nós falamos isso lá no início. Né, para trabalhar, para estudar, para ir a shopping, para ir ao cinema, para o teatro, tudo isso a gente precisa do espaço urbano e da cidade. E aí tem um esquema, o trabalho na cidade, ele é dividido em 3 etapas. É isso que é mais importante saber. O trabalho na cidade, ele é dividido em 3 frentes, 3 etapas não, que elas acontecem ao mesmo tempo. 3 frentes: indústria, comércio e serviço. O que diz aqui a indústria? Confecciona os produtos. A indústria faz